Olá, pessoal! Mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre autismo e ciclo menstrual. Essa é, sem dúvidas, uma combinação que merece atenção. Isso porque o período menstrual pode ser ainda mais desafiador para meninas autistas. Mas a boa notícia é que existem formas personalizadas para promover esse cuidado. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto é a enfermeira Ana Anunciação, pós-graduanda em Saúde da Mulher e Ginecologia Natural. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e também a oportunidade de estar trazendo sobre esse assunto, que é muito escasso hoje em dia. Quando nós falamos sobre saúde da mulher, tudo é mais dificultoso, tendo em vista que a saúde da mulher é tudo muito recente, né? Os programas que a gente se encontra é tudo muito recente. E quando paramos para pensar também que é, a respeito do autismo e tudo que as mulheres vêm enfrentando, porque é normal você encontrar crianças autistas, né? Projetos para crianças autistas em escolas, tá? Mas essas meninas e essas mulheres vão crescer, vão virar adultas, e elas precisam ter um embasamento do que fazer. E a menstruação, ela já é muito difícil para nós, né? Imagina para as meninas autistas que a maioria delas não consegue haver aquela comunicação verbal, né? Eu falo comunicação verbal porque existem vários meios de se comunicar, não só a verbal. Então, eu criei uma metodologia onde eu consigo passar para essas meninas a respeito do seu cuidado íntimo, o seu cuidado com o seu ciclo menstrual, de um jeito que não faça aquela mudança de rotina brusca e acarrete ainda mais estresse para esse momento que ela está passando, por esse ciclo que ela está passando. Queria até que você falasse um pouquinho para a gente, né, para quem está acompanhando, quais são os principais desafios que essas meninas, né, que têm o transtorno do espectro autista, quais são os principais obstáculos que elas acabam enfrentando quando entram aí nesse período de ciclo menstrual? Elas enfrentam ali a questão das alterações de rotinas, porque elas têm aquilo que tem que ser feito todos os dias. E de repente ela se vê menstruada. Daí são mais banhos que ela tem que tomar, a questão do uso do absorvente, e às vezes até mesmo constrangimento, porque ela não sabe realmente, ela tem aquela dificuldade de ela estar comunicando o que ela está sentindo, o que ela está passando, e isso pode propiciar para que ela entre num quadro de depressão. Existe a DTPM, que é um distúrbio, tá? E a maioria das mulheres que sofrem esse distúrbio são autistas, justamente por elas não saberem passar aquilo que elas passar de forma verbal, transmitir o que elas estão passando ali naquele momento. E sem contar que também ali a confusão de ela não saber como ela está, o que está acontecendo no corpo dela. Porque o que nós vemos é que a maioria dos pais não sabem lidar com isso. Exatamente entrando nesse assunto dos pais, né, mães, familiares, como que eles podem trabalhar isso junto com essas adolescentes? Quais seriam as orientações? Sempre de forma clara. Eu sempre falo, você vai ensinar sobre o corpo para a menina, primeiro de tudo, coloque o nome correto na parte do corpo. Do mesmo jeito que nós olhamos para o nosso rosto e falamos, esse daqui é o olho, essa daqui é a boca, do mesmo jeito tem que ser com as partes íntimas. Por quê? Elas entendem aquilo que nós falamos.
Se eu colocar outro nome nas minhas partes íntimas, ela pode associar isso a outra coisa depois, né? Então, elas são muito visuais também. Então, tenha sempre objetos visuais a hora que você for mostrar para ela. E tudo com muita clareza. Aqui, por exemplo, eu tenho essa daqui, que é o que eu uso no meu consultório. Então, tudo com muita clareza, muito visual, para que ela entenda a parte do corpo dela, para que ela lave, por exemplo, saiba lavar. Então, assim, na consulta, sempre eu tenho o sabonete que ela usa, e eu falo, olha, vamos lavar? Me mostra como que lava, porque elas são visuais. E isso faz parte também da comunicação assertiva, né? Que algumas das meninas autistas, elas, elas se identificam muito, que chama CAA, que é uma comunicação alternativa aumentativa. Então, às vezes, se ela não tem a comunicação ali verbal, existem outros jeitos de você estar comunicando com ela e trazendo essas informações com mais clareza, seja em tudo do nosso cotidiano. Até gostaria, Ana, que você explicasse um pouquinho como que é esse atendimento personalizado que essas meninas recebem. Por exemplo, no seu consultório, né? Você desenvolveu uma abordagem de conscientização, não é isso? Isso mesmo. No meu consultório eu tenho a nossa mascotinha, né? Para poder gerar realmente identificação, porque elas são muito visuais. Então, quando elas veem já o símbolo, ela já gera aquela identificação de que é alguém, é uma boneca, e é como elas, né? E no meu consultório, tudo é muito lúdico, tudo é muito demonstrativo. Além de que eu fiz também um planejamento menstrual com elas, onde a mãe leva, em forma de imã, um calendário menstrual. Para quê? Para que essa menina todos os dias acompanhe o dia dela. E é com imã, né? Tanto o calendário quanto os dias são em imãs para ela poder ir mudando até chegar o dia que vai descer, elas falam sangue, até o dia que vai descer o sangue para elas. Então, elas já vão ir preparando durante esses dias para que não aconteça aquela mudança brusca, né? Então, ela já sabe o que vai acontecer com o corpo dela naquele dia. Ana, essas meninas, elas podem sentir os sintomas, né, da TPM ainda mais acentuado? Ter mais sintomas? Como que é isso, né, para elas? O que elas te relatam? Sim, elas podem sentir todos os sintomas ainda mais acentuados. E elas não conseguem, como eu falei, assim, a questão verbal, mas elas falam o que elas sentem, que elas falam assim, dá vontade de dormir, dá vontade de ficar quietinha, daí elas fazem a posição que sente dor, mostra onde sente dor. Então, a partir desse momento, a gente vai adaptando ali também em questão de medicamento para dor, o que pode estar fazendo antes da menstruação para poder trazer esse alívio para essa menina. E que a menstruação não vem ela, por exemplo, de ir para a escola. E trazer isso também, eu estou tentando trazer isso também para os alunos da escola, de que a menstruação é algo normal para todas as meninas, inclusive para as autistas. Você abordou um tema interessante sobre falar desse assunto também nas escolas. Isso falta ainda, né, Ana? Falta, infelizmente falta, e é por causa disso que a gente cresce com muito tabu. Uma paciente minha que é autista, ela morre de vergonha pelo fato de que pode sair o sangue na roupa e ela não saberia lidar com isso, por exemplo. Então, o período menstrual dela, ela não vai dia nenhum para a escola. E isso tem que ser trazido, é um tema muito necessário na escola. Falar que é normal, é fisiologia do nosso corpo. Exatamente. No caso, as mães, Ana, elas também recebem
orientações, né, quando buscam o seu atendimento. Você acredita que ainda faltam mais especialistas voltados, né, para esse público, voltados aí para esse cuidado com as pessoas que têm autismo? Com certeza, falta muito, muito, porque quando a gente começa a analisar tudo, a tendência é só aumentar o número de autistas. E nós, profissionais, temos que estar preparados para recebê-los, qualificados para recebê-los. A sociedade também precisa estar qualificada, e os pais principalmente, porque as crianças vão crescer, elas vão fazer parte, elas precisam estar ali inclusas na nossa sociedade, elas precisam também adquirir mais autonomia, porque elas vão se tornar os adultos de amanhã. Lembrando ainda, né, que a gente tem um mês, né, que é o Abril Azul, dedicado só para essa conscientização, né, com relação ao autismo. Exatamente. Eles estão até tentando mudar a questão da cor azul, né? Porque antes era mais por causa dos meninos, que eram mais diagnosticados, e as meninas nem tanto, mas hoje já está ali tendo bastante diagnóstico das meninas também. Ana, qual recado, né, você daria para essas mães que estão com adolescentes autistas em casa e elas estão entrando aí justamente nessa fase, puberdade, ciclo menstrual, né? Qual é o primeiro passo, né, para essa mãe, para esse pai? É preciso que eles levem já num ginecologista? Como orientar também os pais nesse sentido? Levar, primeiramente, num ginecologista, procurar uma pessoa especialista que saiba comunicar com sua filha, que saibam passar essas informações para sua filha. Às vezes, nem sempre a melhor opção é você cortar, né? Porque algumas pessoas não sabem lidar alguns pais não sabem lidar com essa menstruação, essa situação, e opta por dar anticoncepcional de uso contínuo para que essa menina não menstrue. Mas nem sempre é a melhor opção. Deixa ter ali o primeiro contato, ver como que vai ser, comunique com ela de forma clara, sem tabu, sem piadinha, sem colocar nomes engraçadinhos. Não, seja claro com ela. Mostre realmente como que é, para que essa menina, ela conheça o próprio corpo dela. Interessante que você falou que algumas até desenvolvem aí a depressão, né, que é um outro transtorno aí junto, né, com a TPM. E nesses casos, Ana, qual que seria também a orientação, né, para que a adolescente não chegue nesse ponto tão crítico? Ou chegou também, o que deve fazer? Então, é tudo na base da comunicação. Se a família compreende como que é, porque os pais conhecem os filhos, né? Então, a partir do momento que tem aquela comunicação, que ele está vendo para onde está levando, para onde a situação está levando, converse. Se for um caso de já estar avançado, procure também um profissional para que ela, de algum jeito, né, use a comunicação, o CAA, que eu falei, a comunicação para que ela consiga sair dessa situação que ela se encontra. Mas tudo é na base da comunicação. O autismo não deve viver numa bolha, super protegidos. Não, é a inclusão. Nós devemos incluí-los na nossa sociedade. E a partir do momento que nós decidimos incluir na nossa sociedade, a sociedade também tem que abraçar essas pessoas, né? São pessoas como todas nós, que sofrem do mesmo jeito, só que às vezes não consegue comunicar do mesmo jeito que nós comunicamos. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora, pela sua disposição em participar aqui do quadro. Eu que agradeço, Ana.
Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde Agora.